Caro acadêmico, chegamos à última unidade do nosso caderno de estudos. Nesta unidade, você aprenderá sobre as principais ferramentas financeiras e sua importância para a tomada de decisão, que são o balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa, administração de contas a pagar e administração de contas a receber. É desafiador para o financeiro conseguir administrar essa relação entre o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado e o fluxo de caixa. Enquanto o balanço patrimonial apresenta eventos já acontecidos, o fluxo de caixa envolve fatos futuros, entre contas a pagar e contas a receber. Portanto, muitas vezes o gestor de finanças terá que decidir em cima desses fatos e tomar uma decisão. Decisão que também dependerá em muito da análise dos indicadores de liquidez patrimoniais realizados com indicadores de fluxos de caixa projetados. Para isto, você aprenderá a calcular e interpretar os vários indicadores de liquidez, de endividamento e de imobilização. Além disso, caro acadêmico, nesta unidade você também aprenderá sobre a administração financeira de curto prazo e sua importância relevante nas atividades empresariais, pois os capitais de curto prazo são os mais voláteis e sensíveis. Deles dependem a solvência das empresas e da dinâmica diária do negócio, pois a perpetuidade da organização depende da boa gestão dos ativos de curto prazo. Você estudará no nosso caderno de estudos que a liquidez de uma empresa depende de sua capacidade de elaborar produto final, vender e receber em tempo hábil, de formar e manter os fluxos de capitais equilibrados, levando-se em consideração que as contas mais difíceis de serem administradas justamente são a conta caixa, que origina a liquidez, e a conta estoques, conta essa de grande sensibilidade, que nunca se sabe detalhadamente a quantidade de matérias-primas, produtos em elaboração, produtos acabados, conta de estoques e resíduos que encontram-se valorizados na contabilidade. Para facilitar a gestão de fluxo de capitais, o financeiro deverá saber o tempo do ciclo operacional e financeiro. Ciente desses fatos, ele poderá projetar a necessidade do capital de giro. Você, acadêmico, como profissional de finanças, nunca poderá esquecer dos riscos a que está sujeito o caixa, sendo eles redução de vendas, crescimento da inadimplência, aumento das despesas financeiras, aumento de custos, desperdícios de natureza operacional. Para evitar discrepâncias, como as citadas em epígrafe, as formas de origem de curto prazo deverão estar bem planejadas, diferente dos recursos de longo prazo que financiarão aos ativos fixos. Os recursos de curto prazo preenchem temporariamente janelas de escassez de fluxo de caixa, principalmente em períodos de sazonalidade no mercado em relação às vendas, ou também excesso de desencaixe extraordinários, como pagamento de férias, 13º salário, indenizações. Nas citadas situações, é importante que a empresa tenha um limite rotativo junto a uma instituição financeira para manter o caixa saudável. Para evitar essas sazonalidades, o gerente financeiro deverá manter um bom relacionamento com as instituições financeiras, com limites rotativos, independentes do tamanho da empresa, no mínimo 3 bancos, evitando assim tarifas e taxas exorbitantes. É importante que a empresa, em suas operações de crédito, conceda garantias na medida do possível, como por exemplo aval, hipoteca, penhor,
alienação, evitando assim o desconto dos seus títulos, pois o custo financeiro dessa operação é oneroso, principalmente em relação às tarifas. Caro acadêmico, você como gestor de finanças deverá estar sempre alerta, cuidando de todos os detalhes na administração do capital, não esquecendo que o dinheiro pertence aos acionistas e você é o agente responsável pelo sucesso econômico e financeiro do negócio. Você deverá estar ciente dessas ferramentas apresentadas, interpretá-las e utilizá-las da melhor forma possível, objetivando a minimização dos riscos. Estas ferramentas são fortes aliadas ao gestor financeiro, fornecendo aos mesmos relatórios como balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, demonstrativo de fluxo de caixa, entre outros, e através destes, o agente financeiro poderá balizar suas decisões. Temos que entender que uma organização é um grupo de pessoas organizadas hierarquicamente, mobilizadas com um único objetivo, ou seja, alcançarem o sucesso do negócio. Logo, nesse contexto, a área de finanças tem a função de dar sustentação através da obtenção de recursos e consequente alocação das operações de rotinas, pagando compromissos assumidos com o objetivo de manter o negócio em funcionamento. Portanto, se o agente financeiro gerir suas atividades de forma segura e com credibilidade, reduzirá os custos financeiros de forma considerável, obtendo assim maior receita operacional. Você observou então que o papel do gestor financeiro é muito importante na vida organizacional. Logo, ele deverá estar bem preparado, agir preventivamente em relação aos riscos sistêmicos, sobre os quais ele não tem controle. Deverá interagir com todos os setores na organização onde atua, assim como contatar constantemente seus clientes, fornecedores e concorrentes. Então, caros acadêmicos, perceberam que a vida do gestor financeiro não é nada fácil, mas de certa forma é muito empolgante. Ele deverá estar constantemente fora da zona de conforto, na obtenção e alocação de recursos para que a organização mantenha o curso normal e suas atividades. Outro grande desafio do administrador financeiro está ligado à formação da estrutura de capital, com o menor custo possível, porque não basta simplesmente buscar recursos no mercado, ele tem que decidir pelo momento certo de obter esses recursos, já que a formação do orçamento de capital envolve recursos de curto prazo e longo prazo, e justamente os recursos de curto prazo são os mais onerosos. Uma das ferramentas que mais vai auxiliar o agente financeiro na sua tomada de decisão é a análise de indicadores financeiros, pois através deles poderemos obter um padrão comparativo com outras empresas do segmento, assim como comparar a própria empresa em exercícios distintos. Desta forma, o gestor financeiro poderá diagnosticar a situação econômica e financeira de sua empresa em determinado momento no passado e assim avaliar e planejar a situação financeira da organização no futuro. Para que tudo ocorra de forma equilibrada, o financeiro deverá ter informações constantes dos recursos disponíveis em caixa, bem como o valor das mercadorias em estoque e sua quantidade, ou seja, saber a quantidade de matéria-prima, mercadoria em elaboração, produto pronto e resíduos. Também ter um controle constante sobre os recebimentos e principalmente em relação aos clientes inadimplentes. Bem, você observou que o profissional de finanças não tem vida fácil, porém dispõe de ferramentas que o ajudarão no dia a dia da organização. Para tanto, deverá saber utilizá-las de forma eficiente e eficaz. Caro acadêmico, chegamos ao final do capítulo 3. Desejamos a vocês bons estudos.